Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção das atividades da apostila Aprender Sempre, de Língua Portuguesa, volume 1, do 6º ano. Nós vamos para a sequência de atividades 4, tá? Na página 41, aula 7, o casamento do bode e a raposa. Objetivos da aula: reconhecer a dimensão lúdica de um poema de cordel, além de refletir sobre crenças populares, identificar elementos estruturais no gênero textual, como personagens e foco narrativo. Logo no início aqui, olha, leia um trecho do poema de cordel e depois responda às perguntas. O título do poema: O casamento do bode com a raposa, do autor José Bernardo da Silva, lá no finalzinho, indicado pelo número 17, lá no rodapé da página. Então, nós temos que esse poema, esse cordel, foi retirado da obra Terrível História da Perna Cabeluda e está disponível no site do domínio público. O casamento do bode com a raposa. Eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Nesse tempo, até os bichos casavam por amizade. Nesse tempo, o mestre burro lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava, o carneiro era copeiro e o jabuti desenhava. Afinal, todos os bichos daquele tempo passado eram como os homens de hoje. O bode, como doutor de alta capacidade, namorou-se da raposa, consagrou grande amizade, lhe prometendo mais logo fazer-lhe a felicidade. Faz um barulho medonho, como o chocalho de cobra, é o rangido dos dentes, da energia que sobra, limpa o nariz com a língua, dança fazendo manobra. Então, já na página 42, na letra A, está perguntando se há palavras no poema que você não conhece. Se sim, tente primeiro inferir, ou seja, deduzir qual é o significado destas palavras pelo contexto do texto, pelo versinho ali em que ela está inserida, pela frase em que ela está inserida, tá? Em seguida, procure no dicionário físico ou online seus significados e anote aqui. Então, aqui é uma resposta pessoal, e apesar de ser uma resposta pessoal, eu deixo aqui algumas sugestões para vocês. Por exemplo, a palavra civilidade, lá no 4º verso, né? E tinham civilidade. E aí, se você não sabe o que significa essa palavra, você tem que voltar à leitura do poema, não pode ter preguiça de ler de novo lá no poema, de ler um pouquinho antes para entender o contexto em que a palavra está inserida. Por exemplo, eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Quer dizer, e tinham educação, e tinham gentileza, certo? Depois, essa outra palavrinha aqui, um pouco mais para baixo, consagrou, né? Olha, o bode como doutor de alta capacidade, namorou-se da raposa, consagrou grande amizade, lhe prometendo mais logo fazer-lhe a felicidade. Ou seja, o bode ofereceu grande amizade, dedicou grande amizade para a raposa, tá? Então, é nesse sentido aí. Se tiver alguma outra palavra que você escolheu e que você pesquisou, ótimo também, pode anotar. Letra B. O narrador ou eu lírico do cordel participa da história ou apenas observa? Escolha um verso que comprove sua resposta. Então, olha só. Lembrando que eu lírico é essa voz que fala através do poema, né? Então, olha só. O eu lírico do cordel participa da história, como vemos nos verbos ouço,
conjugado em primeira pessoa do singular, e no verbo falamos, na primeira pessoa do plural. Então, olha lá aquele trechinho. Eu ouço, aqui vamos colocar entre aspas, aqui vamos abrir as aspas aqui, porque é um trechinho copiado igual está no poema, retirado do poema, então tem que vir entre aspas, tá? Eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos. Então, eu ouço, né? Então, isso indica aí a primeira pessoa. Aqui, por que que tem a barrinha aqui? Olha só, então, eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade. Então, esse verso vem até aqui. Essa barra separando indica que aqui é o outro verso, ou seja, é a linha abaixo aí no poema, tá? Então, quando a gente transcreve de poemas, a gente separa os versos aqui pelas barrinhas, tá bom? Letra C. Quem são as personagens do cordel? Quais são as ocupações de cada uma delas? Então, certamente vocês perceberam, né, que o cordel conta a história de um tempo antigo, no qual os animais desempenhavam funções humanas. E aí, nesse poema, são retratadas algumas profissões, algumas ocupações que eram desempenhadas pelos animais. Por exemplo, o mestre burro lia, escrevia e contava, que é uma característica, né, de professor, de quem ensina a ler, escrever, contar. O professor das séries iniciais, por exemplo, que era chamado de professor primário. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava, ou seja, era advogado, o carneiro era copeiro, né, quem cuida da copa, serve café, etc., nas cozinhas. O jabuti era desenhista, o bode era doutor. Então, aqui são algumas profissões, algumas ocupações desempenhadas pelos animais, de acordo com esse cordel. Depois, na letra D, qual é o enredo do cordel? Ou seja, né, como que se desenvolve a história, como que é o começo, o meio e o fim da história. O que acontece nessa história? Aqui é importante, né, vocês perceberem que, além de contar a profissão, então, de alguns animais, o cordel também conta, narra que haverá um casamento entre a raposa e o bode e que a vontade de se casar se deu a partir da amizade entre os bichos, né? Que era comum naquela época, conforme retrata aí o cordel. Letra I. Pensando que os animais são as personagens do cordel, você acha que a história é real? Você conhece alguma outra história na qual animais representam características humanas? Justifique sua resposta. Bom, certamente vocês já perceberam que a história não é real, é fictícia, apesar de retratar algumas ações humanas que são representadas pelos animais, né, gente? Além, né, desse cordel, certamente vocês vão se lembrar das fábulas. As fábulas também costumam ter animais como personagens, muitas vezes esses animais também representam ações humanas, atitudes dos seres humanos, né? E além disso, as fábulas, certamente vocês vão se lembrar que também trazem muitas vezes uma moral da história. Bom, então vou parando por aqui hoje. Espero ter ajudado vocês com mais essa correção. Um grande abraço e até a próxima.